Boa tarde a todos. Hoje vou começar falando sobre um tema de crescente relevância no campo da saúde: a interessante relação entre o transtorno do espectro autista, o TEA, e a microbiologia. Nosso objetivo hoje é esclarecer como nossa microbiota intestinal pode estar interligado às manifestações do autismo, abrindo novas perspectivas para compreensão e intervenção. Este é um trabalho realizado por mim, Douglas, Heitor, Maria Luísa e Liz, do curso de Biomedicina da Unipac. Vamos entender juntos essa conexão que tem ganhado cada vez mais destaque na pesquisa científica. Para iniciarmos, é fundamental compreendermos o que é o transtorno do espectro autista. O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento que se manifesta de forma heterogênea, mas que tem como características centrais desafios em três áreas principais. Primeiramente, a defasagem no desenvolvimento cognitivo, que pode variar amplamente, afetando a maneira como o indivíduo processa informações e aprende. Em segundo lugar, observamos dificuldades significativas na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Isso pode se manifestar em atrasos na fala, escolaria ou dificuldades em interpretar nuances sociais. E por fim, a complicação para a socialização, que se reflete na dificuldade em estabelecer e manter interações sociais recíprocas, preferência por brincadeiras solitárias ou interesses restritos. É importante ressaltar que o TEA é um espectro e cada indivíduo apresenta um conjunto único de características e necessidades. Olá, meu nome é Maria Luísa Lamas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a TEA, transtorno espectro autista, na microbiologia. É possível identificar interação com a microbiologia, mais especificamente na microbiota intestinal. Pesquisas mostram que 14 arqueias, 51 bactérias, 7 fungos, 18 vírus, 27 genes microbianos e 12 vias metabólicas estavam alterados em crianças com TEA em comparação a pacientes que não possuem o transtorno. Com isso, interferindo na saúde gastrointestinal e comportamental. No entanto, acreditam que descobertas como essas podem influenciar e auxiliar no diagnóstico dessa condição no futuro. As normalidades em indivíduos com TEA podem influenciar o desenvolvimento cerebral e as funções sinápticas, que impactam negativamente desfechos clínicos relevantes em condições como essas. Além disso, contribuem para os fenótipos centrais da comunicação social prejudicada e comportamentos repetitivos, que são característicos do espectro. A micróglia também pode ficar alterada, contribuindo dessa forma para uma inflamação supracitada. Agora, vamos falar sobre o segundo pilar da nossa apresentação: a disbiose intestinal, que em termos simples é um desequilíbrio na composição e função da nossa microbiota intestinal. Ao invés de uma comunidade bacteriana diversa e harmoniosa, temos um predomínio de micro-organismos que podem ser prejudiciais. O ponto crucial da nossa discussão é a conexão crescente entre essa disbiose e o TEA. Estudos recentes têm apontado para uma prevalência maior de disbiose em indivíduos com autismo, sugerindo que o que acontece no intestino pode influenciar no cérebro. Essas descobertas são revolucionárias. Elas abrem portas para entender que problemas gastrointestinais, que são comuns em pessoas com TEA, não são apenas sintomas isolados, mas podem ser parte de um ciclo que impacta o neurodesenvolvimento e o comportamento. Compreender esse impacto é fundamental para buscar novas abordagens terapêuticas. Eu vou falar agora sobre a TEA e a microbiota genital. Por mais que na população pediátrica em geral as crianças atinjam o controle esfincteriano dos 2 aos 4 anos de idade, as crianças com TEA geralmente demoram para adquirir tais habilidades e algumas nunca alcançam a continência. Esse processo de treinamento de crianças autistas e desfraude precoce, tardio ou mal conduzido, pode acarretar consequências fisiológicas, incluindo infecções urinárias, constipação, enurese e encoprese. A infecção urinária pode ser mais comum em criança
que apresenta dificuldade nesse controle devido à retenção de urina, que pode criar um ambiente propício para o crescimento de bactérias. Agora eu vou falar sobre os estudos de caso observados com os 2 problemas relatados com a TEA na microbiota. Para começar, o que exatamente é a disbiose intestinal? De forma simples, é um desequilíbrio na comunidade de micro-organismos, as bactérias, fungos e vírus, que vivem em nosso intestino. Quando essa harmonia é quebrada, a microbiota saudável diminui e outras que podem ser prejudiciais aumentam. Isso afeta diretamente nossa capacidade de absorver nutrientes e pode comprometer a barreira protetora do intestino, tornando-o mais permeável. Agora a grande questão: qual é a conexão entre a disbiose e o TEA? A pesquisa que analisamos, uma revisão integrativa que compilou estudos entre 2016 e 2021, revelou que muitos indivíduos com TEA apresentam alterações significativas na composição de sua microbiota intestinal. O artigo aponta uma influência causal significativa da disbiose no agravamento das manifestações clínicas do TEA. Isso acontece por meio do que chamamos de eixo bidirecional cérebro-intestino-microbiota, uma linha de comunicação constante entre nosso intestino e nosso cérebro. Quando há disbiose, essa comunicação pode ser alterada, potencialmente influenciando desde sintomas gastrointestinais, muito comuns no TEA, até aspectos comportamentais. E qual é o impacto dessas descobertas? Bem, elas reforçam a importância de olharmos para a saúde intestinal como um componente crucial na compreensão e no manejo do TEA. Esse conhecimento não só abre novas portas para pesquisa, mas também sinaliza o potencial de abordagens terapêuticas inovadoras, como a modulação da microbiota através da dieta, probióticos ou prebióticos. Ainda precisamos de mais estudos, mas a evidência de que a saúde intestinal pode influenciar o TEA é cada vez mais robusta, oferecendo esperança para novas estratégias de intervenção. No segundo estudo, envolvendo crianças com TEA, foi demonstrado que a prevalência de enurese diurna foi de 55% para crianças com TEA com idade superior a 4 anos, e cerca de 30% a 50% das crianças que apresentam, além da enurese e incontinência fecal, possuem transtornos emocionais ou comportamentais comorbidos. Os pais de crianças com problemas de sujidade, que é a evacuação de fezes em locais inadequados, urinação involuntária e entre outros, relatam maiores taxas de problemas psiquiátricos, incluindo problemas de atenção e atividade, obsessões e compulsões e comportamentos de oposição. Diante do que apresentamos, quais são as implicações clínicas dessa relação entre TEA e disbiose? Primeiramente, observamos que sintomas gastrointestinais são frequentes em indivíduos com TEA, como dor abdominal, constipação e diarreia. Por muito tempo foram tratados isoladamente. Hoje entendemos que podem ser um reflexo da disbiose. Essas alterações intestinais podem, por sua vez, influenciar as manifestações neurológicas e comportamentais do autismo. Isso ocorre através de diversas vias, como a produção de neurotoxinas pelos micro-organismos, a inflamação sistêmica e a alteração na produção de neurotransmissores. A disbiose pode, por exemplo, impactar o humor, o sono e a irritabilidade. Felizmente, essa compreensão nos leva a novas estratégias terapêuticas. Não se trata de uma cura para o autismo, mas sim de abordagens que visam modular a microbiota intestinal. Isso inclui intervenções dietéticas, uso de probióticos e prebióticos. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, o bem-estar do indivíduo com TEA, gerenciando sintomas gastrointestinais e potencialmente impactando positivamente alguns aspectos comportamentais. A pesquisa nessa área é vibrante e a cada dia desvendamos mais sobre essa complexa e fascinante interação. Olá, eu vou abordar sobre as novas pesquisas e perspectivas relacionadas à microbiota e TEA. Desse modo, observa-se alguns tópicos que se destacam, como o transplante de microbiota fecal, TMF. Estudos demonstraram que o TMF pode melhorar sintomas de autismo e problemas intestinais, sugerindo uma modulação positiva da microbiota intestinal. Também correlacionado a isso, a suplementação de probióticos e prebióticos. A administração de probióticos e prebióticos pode favorecer o equilíbrio da microbiota,
e impactar positivamente a comunicação, cognição sensorial e sintomas gastrointestinais em indivíduos com TEA. E também os biomarcadores e multirreinos para o diagnóstico do TEA. Pesquisadores identificaram um painel de 31 marcadores microbianos, incluindo bactérias, vírus, fungos, capazes de diagnosticar o TEA com alta precisão. Esses biomarcadores também foram associados a vias metabólicas alteradas, como a biossíntese de ubiquinol 7 e tiamina de fosfato, destacando no seu potencial diagnóstico e compreensão do transtorno do espectro autista. Conforme o que foi dito, conclui-se alguns tópicos, sendo eles que o TEA envolve mais do que questões comportamentais, há impacto biológico e imunológico, que alterações na microbiota intestinal e genital podem influenciar na saúde gastrointestinal e neurológica, que o sistema imunológico, estando alterado, contribui para inflamações e possíveis disfunções cerebrais, e que a disbiose intestinal é comum no TEA e pode agravar sintomas comportamentais. Crianças portadoras de TEA podem ter maiores riscos de infecção urinárias devido a dificuldades no controle esfecteriano. E estudar essas relações amplia as possibilidades de diagnóstico precoce e tratamento mais individualizado, deixando claro a importância de não negligenciar esse tema. Agradecemos a atenção.